Resolução do Enem 2020 de Física. A Torre Eiffel, com seus 324 metros de altura, feita com treliças de ferro, pesava 7.300 toneladas quando terminou de ser construída em 1889. Um arquiteto resolve construir um protótipo dessa torre em escala 1 por 100, usando os mesmos materiais, cada dimensão linear em escala de 1 para 100 do monumento real. Isso quer dizer, pessoal, que se eu pegar aqui ó, em comparação com essa altura da torre, a gente vai usar a letra H para representar a altura. Se eu pegar a altura do modelo e multiplicar por 100, eu vou ter a altura da torre. Então a gente já tem uma primeira relação aí entre os dois, entre o modelo e entre a torre real. Considere que a torre real tem uma massa m torre e exerça na fundação sobre a qual foi erguida uma pressão, P torre. O modelo construído pelo arquiteto terá uma massa m modelo e exercerá uma pressão P modelo. Como a pressão exercida pela torre se compara com a pressão exercida pelo protótipo? Ou seja, qual é a razão entre as pressões? Quanto que dá se eu pegar pressão torre e dividir por pressão modelo? Então, o desafio desse exercício é a gente montar uma relação matemática que faça essa divisão aqui, ó, que eu pegue pressão da torre, divida pela pressão do modelo e a gente vê quanto que dá essa proporção, né? Essa razão. Então, vamos tentar montar algumas equações aqui para a gente chegar nessa resposta. Vou deixar de colinha aqui ó, as variáveis né, que a gente vai usar para responder. Conforme a gente for falando, eu vou apontando aqui. Beleza. Primeira coisa, pessoal, pressão é a força exercida nessa área. Então, a força que vai ser exercida aqui é a força peso, peso do modelo ou peso da torre. Estou usando P minúsculo para pressão e P maiúsculo para peso. Para calcular esse peso aqui, né, pessoal, esse peso aqui, ó, a fórmula dele é massa vezes gravidade. Então, se eu pegar a massa da torre vezes a gravidade e dividir pela área, eu tenho a pressão que vai ser exercida aí no chão. Mas a gente não tem a massa ainda, né? Nem do modelo, nem da torre. Então, nós precisamos trabalhar com outras relações. Uma relação que é interessante a gente trabalhar é com a relação de densidade. Densidade é a quantidade de massa contida num volume. Densidade volumétrica, no caso. Só que, como a gente quer uma massa para a gente usar aqui na equação da pressão, eu posso passar esse volume multiplicando para cá. Então, densidade vezes volume é a massa. Então, nós iremos aplicar essa densidade vezes volume no lugar aí da massa. Como que a gente faz o volume, né? A densidade do ferro, a gente, apesar do exercício não falar também, mas assim, a questão do volume, como que é calculado um volume, né, de um corpo normalmente? A gente vai fazer a área da base, que no caso seria essa parte aqui, ó, essa base aqui, vezes a altura do corpo. Então, se eu faço área vezes altura, eu tenho um volume. Então, esse volume que está ali na relação da densidade, esse volume aqui, ó, que eu estou circulando, a gente pode fazer a área da base vezes a altura. Então, volume, área da base vezes a altura. Agora sim, a gente preparou, conseguimos aplicar tudo ali na equação de novo. Então, ó, no lugar da massa que está aqui, a gente vai colocar densidade vezes volume, e esse volume que está aqui a gente vai substituir, né, por essa relação que está aqui na direita. Aí vai ficar assim, ó. Densidade vezes área, vezes altura, vezes gravidade, dividido por área. Se a gente notar, tem uma área em cima e uma área embaixo, a gente pode simplificar. E aí, nossa equação de pressão né, vai ficar densidade, altura, gravidade. Beleza, preparamos uma equação que calcula né, a pressão aí que a gente precisa, baseado aí em densidade, em altura e em gravidade. Então, nós podemos aplicar essa equação tanto para o modelo quanto para a torre. Então, a pressão da torre é a densidade vezes a altura da torre vezes a gravidade, e a pressão do modelo é densidade vezes a altura do modelo vezes gravidade. Notem que, como é feito do mesmo material, a densidade nas duas são a mesma e a gravidade também é a mesma para as duas. O exercício pediu para a gente dividir né, essas pressões, dividir torre por modelo. Então, eu vou dividir aqui, ó, torre por modelo de um lado e as equações né, de cada uma aqui na direita. Notem agora que ficou densidade em cima e embaixo, gravidade em cima e embaixo, que a gente pode cortar aí, né? A gente pode simplificar. Então, as pressões vai ficar a altura da torre dividido por altura do modelo. Lá no começo, a gente falou que essa altura dessa torre aqui, ó, ela é 100 vezes maior que a altura do modelo, porque a proporção dada no enunciado é 1 por 100. Então, eu vou trocar essa altura torre e vou escrever a altura do modelo vezes 100, bem aqui, ó. E aí a gente consegue simplificar também as duas alturas do modelo.
E a gente fica então no final com essa relação, que a pressão da torre dividido pela pressão do modelo é 100. Como o enunciado tem 100, mas se a gente olhar lá tem um 10 ao quadrado, né, porque 10 vezes 10 é 100, então a resposta, né, desse exercício vai ser 10 ao quadrado. Se a gente olhar ali no enunciado, é a letra C.